precisamos ter. Uma das coisas maravilhosas que eu acho são os credos e as confissões de fé, porque foram escritos por homens que criam. Você pega o credo de Nicéia, ele afirma que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, gerado do Pai, coeterno e tal. Aí diz assim: quem não crê nisso seja anátema. É indo e voltando, né? E faz a afirmação e diz: quem não afirmar seja amaldiçoado. É igual a Paulo. Paulo diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Hoje tem muita gente dizendo o seguinte: rapaz, quem crê em Jesus vai ser salvo, e quem não crê vai para o inferno. Não, calma, peraí. Ele afirma indo, mas não afirma voltando. Cheio de teólogo assim, né? Fala o positivo, não incomoda ninguém. Aí na hora que perguntam a ele se do outro jeito como é que vai ser do outro lado, aí ele: não, eu não sei, eu não quero falar se vai ser condenado, não sei dizer e tal. Mas aqui é quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem não tem a vida. O credo é: cremos nisso aqui, e quem não crê seja amaldiçoado. Anátema quer dizer seja amaldiçoado. Convicção e firmeza, indo e voltando. O próprio Paulo diz na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Paulo diz: a nossa palavra não é sim, não. Nossa palavra é sim. Cristo ouve o sim. Tantas quantas sejam as promessas de Deus, tem nele o sim, é por ele o amém. Que hoje a afirmação doce é feita de maneira categórica, a afirmação de juízo, não, tem que ser dialético, tem que ver, vamos falar, bem, mas também tem esse outro lado, mas pode ser, não, irmãos. Temos que afirmar indo e voltando. Os credos, as confissões de fé da igreja luterana começam assim: cremos, ensinamos e afirmamos. Esses homens criam, irmãos, né? Cremos, afirmamos e ensinamos. Aí vem a declaração de fé. Nós temos que ter essa convicção, né, proveniente da fé. Outra coisa que a pós-modernidade pôs em ameaça foi o conceito de verdade. Sartre e Heidegger foram dois filósofos, um francês e o outro alemão, que puseram em dúvida que houvesse verdade e que houvesse valor, né? O Heidegger foi o que atacou mais o conceito de verdade. Não tem verdade absoluta, verdade é a verdade de cada um. E o Sartre mais o conceito de valor, não tem certo e errado, cada um decide para si o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia nos ensina claramente que há verdade e valor. Vejamos aqui o que é que diz lá em Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cinja os lombos com a verdade, o peito com a couraça da justiça. A verdade e a justiça é valor. Verdade e valor. Existe verdade e valor. Interessante que uma vez eu preguei sobre esse texto: cingir os lombos com a verdade. Os lombos na Bíblia, essa parte aqui, é símbolo da fertilidade. Diz que Levi, lá em Hebreus, estava nos lombos de Abraão. Os lombos quer dizer a fertilidade. Cingir os lombos com a verdade é o seguinte: seja imaginativo, seja criativo, mas pense dentro da verdade. Deus não quer esmagar a nossa criatividade, não. Seja imaginativo, seja fértil, mas amarre a sua imaginação com a verdade. Com cuidado para a imaginação não tomar voo aí além da verdade. Use a sua criatividade, mas dentro da verdade. E a couraça da justiça. Nós não podemos aceitar a relativização dos valores. Eu até comentei durante esses dias lá que estive dando um curso, que com esse enfraquecimento do conceito de verdade apareceu um francês pedófilo chamado Michel Foucault, que diz o seguinte: já que não existe verdade, toda tentativa de alguém falar a verdade para o outro é uma opressão. Quando você está querendo dizer que uma coisa é verdade, você está querendo domesticar o outro com seus conceitos, impor o seu conceito ao outro. E aí toda a conversa vira relação de opressão. Hoje parece que as pessoas têm um óculos assim: quem é o opressor e o oprimido. Toda relação é opressor e oprimido, e a sociedade está dividida com isso, né? Movimentos negros, movimentos de homossexuais,
movimentos feministas, tudo fora de época, né? Hoje a mulher tem todos os espaços, aí forma-se um movimento feminista fora de época. Não tem mais, se fosse no passado até que fazia sentido, agora perdeu o sentido. Movimento em prol de afrodescendência, quando nós tivemos recentemente Joaquim Barbosa ministro, o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, né, é um negro, é fora de época, né? E o pior é que às vezes tem um desses movimentos afrodescendentes, a pessoa não se considera brasileiro, não, ele faz relação com a África, onde ele nunca esteve, sabe nem como é que é lá, né? E começa a se vestir como um africano e tudo. E aí nós temos também o movimento dos homossexuais e a sociedade dividida. Irmãos, a gente vê a diferença entre essa concepção e a cristã quando a gente compara Martin Luther King e Malcolm X. O Martin Luther King, ele disse o seguinte, era um pastor batista, e ele dizia que o sonho dele é que nós esquecêssemos essa questão de cor. Não existe branco nem preto, não existe irmãos, todo mundo é igual e tal. Ele defendeu em nome da Bíblia a igualdade entre todos os seres humanos e o fim dessas diferenças. Aí o Malcolm X, que era inspiração islâmica, já fez outro movimento lá nos Estados Unidos, foi o movimento afrodescendente, aquele movimento que era ressentido contra a cultura americana e tal. Então o Luther King tentava superar a discriminação para encontrar uma vida comunitária, fraterna, e o outro não, era o seguinte, agora é a nossa vez de revidar. E hoje nós vivemos numa sociedade cheia de contendas e uma sede de identidade. As pessoas procuram se associar a esses movimentos para se sentir com alguma identidade, né? Tem muita gente hoje virando homossexual sem ter tido nenhum histórico de inclinação, mas é para ter alguma identidade. Ele nunca foi ninguém, né? Agora eu vou lá, que agora ali eu apareço como sendo alguém, o grupo é menor, sou mais reconhecida. É assim. Tem gente aí casada não sei quanto tempo, de repente vira transexual. Vira transexual porque quer ser alguém reconhecido, diferente, porque não conseguiu ter talento para se destacar nisso, naquilo, e tinha necessidade de aparecer. Aí vai fazer uma coisa bem exótica, bem esdrúxula, para ver se chama atenção, ganha nome, ganha identidade. Há uma sede realmente de identidade, porque as pessoas sentem-se num vazio. Elas sentem-se num vazio. E aqui eu entro nessa questão agora. O problema da identidade. Pessoas se associando a esses grupos, a essas coisas, todas à procura de identidade, porque elas não se sentem mais ninguém nesse mundo. Aí vou entrar numa militância dessa. Mas a Bíblia diz para nós outra coisa. Nós temos uma identidade em Cristo. Nós não precisamos disso. O batismo é uma forma de nós nos lembrarmos da nossa identidade. Morremos para o mundo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que assumir essa identidade cristã. Lá em Colossenses, diz assim, Colossenses capítulo 3, 9 a 12. Diz, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, note, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós não devemos buscar identidade, irmãos, nessas coisas terrenas, não. Nesses movimentos segmentários, não. Em Cristo Jesus não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Nossa identidade é essa, é Cristo. Somos um em Cristo Jesus.
Dietrich Bonhoeffer dizia que Jesus não é o mediador apenas entre nós e Deus, não. Ele é o mediador entre nós mesmos. Eu sou diante do outro como Jesus, eu apareço em nome de Jesus, eu assumo a identidade que eu tenho em Cristo diante do outro. Então nossa identidade é Cristo, o que nós somos em Cristo. A nossa vocação é em Cristo. A Bíblia diz: a um Deus dá esse dom, a outro Deus dá esse dom. Nós somos todos de um só corpo, embora nós não tenhamos a mesma função, nós somos singulares em Cristo. C.S. Lewis disse uma vez assim: o homem sem Jesus é igual a comida sem tempero. Quando você vai comer comida sem tempero, tem o arroz, feijão, mas tudo tem o mesmo gosto, né? Aliás, tudo fica sem gosto. Aí quando você joga o sal, joga o tempero, aí o arroz ganha o gosto de arroz, o feijão de feijão. Aí de Jesus, quando cai sobre nós, aí cada um encontra a sua vocação. Cada um se torna alguém em Cristo. Um é olho, o outro é pé. Cada um é membro do corpo de Cristo. Cada um ganha uma identidade em Jesus. É nessa identidade cristã que nós devemos nos firmar. Irmãos, o homem de hoje é tão sem identidade que ele acha assim, ele acha que essa vida aqui é a única vida que tem. Não acredita em vida pós-morte. O homem pós-moderno, incrédulo, não acredita em vida pós-morte, só acredita que tem essa vida. E ele acha o seguinte: bem, essa vida aqui é muito curta para eu viver com identidade só. Essa identidade minha aqui não vale nada. Eu quero ser muita gente ao mesmo tempo. Aí na internet ele assume não sei quantas identidades. Ele é um pai de família na vida real e é um pedófilo na vida virtual. Ele se multiplica. Exatamente porque ele sente o vazio e não se satisfaz com identidade nenhuma. Aí ele fica multiplicando as identidades. Mas nós temos que estar firmes na nossa identidade em Cristo. Temos que ser íntegros como Jó. Sabe o que quer dizer íntegro? Inteiro, não dividido. Nós não podemos ser um aqui e outro acolá. Nós somos o mesmo em toda parte. Porque nós somos sólidos, integrados em Cristo Jesus. Com essas explicações, vamos voltar ao texto que nos serviu de ponto de partida nessa noite. O texto de Mateus, capítulo de número 7. Mas antes de eu ir para o texto de Mateus, capítulo 7, eu faço uma observação. Esse texto aqui trata de fundamento. Fundamento para uma casa. Na verdade, é uma metáfora, fundamento para as nossas vidas. E uma das características da pós-modernidade é que eles dizem que não tem mais fundamento. A vida não tem mais sentido. Somente aquele sentido que cada um dá para a vida. Nós não temos uma identidade sólida. É um mundo fragmentado, não há verdade, não há valores absolutos. A característica da pós-modernidade é o seguinte: não existe mais fundamentos. Mas nós não podemos nunca estar sem fundamentos. Lá no Salmo 11:3 diz assim, Salmo capítulo de número 11, versículo 3: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós temos fundamentos. E aqui em Mateus capítulo de número 7, Jesus está falando sobre fundamentos, como a vida cristã deve ser sólida. E ele diz no versículo 24: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nossa interpretação clássica desse versículo é que a rocha é Jesus, né? A gente inclusive lembra Efésios 2:20, que Jesus é a principal pedra de esquina. 1 Coríntios 3, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Mas um crítico uma vez disse o seguinte: vocês estão equivocados, o texto aqui não diz que é Jesus, não. Diz que é quem ouve as palavras dele e pratica. Então não é Jesus o fundamento. E aí a pessoa quer sugerir que seja a nossa própria moralidade o fundamento. Mas Jesus aqui não quer chamar tanto a atenção para
nossa moralidade. Ele quer chamar a atenção para a sua autoridade. Observe como é que ele fala. Versículo 24. Que escuta, olha a redundância. Estas minhas palavras, escuta porque são minhas. É como se ele estivesse dizendo, todo aquele que escuta as palavras porque são minhas e as pratica é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Então, o que é a rocha? A autoridade de Jesus Cristo. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha é o homem que reconhece a autoridade de Jesus sobre sua vida. O homem deste mundo é desorientado, porque ele vive apenas o que possui, ele não possui nada, e ele não reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, quando falou nesse sermão do monte, ele disse: ouviste porque foi dito isso, 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 eu porém vos digo. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Ele disse: eu porém vos digo, porque ele é o Senhor. E então ele está aqui reivindicando a aceitação dessa sua autoridade. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, como diz essa palavra, porque são minhas. Olha o versículo 29. Diz que os que estavam lá se maravilhavam da sua doutrina. Por quê? Versículo 29. Porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, na verdade, está dizendo que o homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha, é o homem que reconhece a autoridade dele. Ele pratica porque reconhece a autoridade de Jesus. Ele ouve porque reconhece a autoridade de Jesus. A rocha na vida dele é a autoridade de Cristo. Aí pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode bater na casa, mas a casa fica de pé. Pode a ciência decepcionar, pode ela ser posta a serviço nas guerras, pode a razão fracassar, pode tudo acontecer, pode a pós-modernidade chegar, mas ele está edificado sobre a rocha. Não balança, não balança pelas novidades, não balança pelas tribulações. Ele sabe quem ele é. Paulo diz assim na carta aos Coríntios: graças a Deus eu sou o que sou. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Tem gente, por exemplo, eu queria tanto ser fulano de tal, eu queria tanto estar no lugar de fulano de tal. Paulo diz: graças a Deus eu sou quem eu sou. Graças a Deus eu sou o que sou. O homem redimido pela graça, né? Então nós temos que ter essa solidez. Nós confiamos na autoridade que estamos sendo direcionados. Nós nele nos tornaremos inabaláveis. E essa outra casa aqui, pastor, do homem sensato que construiu sobre a areia, que veio a chuva, o vento, a tempestade e derrubou. A areia é de onde nós viemos. O homem foi feito do pó da terra. A casa edificada sobre a areia é a casa edificada sobre o próprio homem, edificada sobre a razão humana, edificada sobre as ideias humanas. Todos aqueles que se basearem em si mesmos, eles vão cair. Interessante, lá no Éden, o diabo levou Adão e Eva à queda, foi fazendo-os desejar a autonomia. Ele disse: olha, o Senhor disse que se vocês comessem vão morrer. Morre não. O diabo nunca mudou, né? Sempre a mesma coisa. Em primeiro lugar, fez logo uma sessão espírita, entrou na serpente. Segundo, negou o inferno. Não morre não, não tem juízo não. E depois ele veio com o humanismo, entre aspas, dele. Se vocês comerem desse fruto aqui, vocês vão se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Para que aprender de Deus? Porque aprender de Deus o bem e o mal, saber sobre com Ele o que é bom e o que é ruim, se vocês podem ter esse conhecimento autonomamente em vocês mesmos, só comer. Aí comeram, desejando autonomia, em vez de terem submetido à autoridade da palavra do Senhor. Lutero disse: o pecado de Adão e Eva foi incredulidade. Eles não creram no que Deus disse, creram no que o diabo disse. E se o homem se perdeu pela incredulidade, ele é resgatado pela fé no Filho de Deus. Então nós não podemos edificar nossa casa sobre a areia. Este mundo está balançando, o pós-modernismo aí está fragmentando o mundo,
Porque eles construíram uma casa sobre areia na modernidade. Sabe, precisamos de Deus não, vamos explicar tudo, a razão vai tornar o mundo melhor. Caiu. O que é a pós-modernidade? É o homem da modernidade que edificou a sua casa sobre a areia, agora no chão. Mas nós estamos edificados sobre a rocha, e nela haveremos de permanecer. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra verdadeira, inerrante, infalível em tudo quanto diz e assevera. E ensina-nos a crer, Senhor, nesta palavra e assimilar todas as verdades que ela nos estabelece. Que possamos nos submeter à autoridade de Cristo e confessá-lo de modo fiel como Senhor. Que possamos andar na sua luz e sermos por Ele guiados. Que não venhamos a balançar diante das inovações deste mundo, diante, Senhor, da filosofia profana deste mundo, mas que antes, ó Pai, vivendo verdadeiramente em Cristo Jesus, que os de fora possam olhar para nós e dizer: desejo também isso para mim. Que o Senhor assim faça e glorifique o seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só uma história, irmãos, que eu ouvi um tempo atrás, que exemplifica tudo quanto eu disse. Um pastor que era de descendência japonesa aqui no Brasil e que era budista, a família. Ele se converteu ao evangelho, estudava medicina, resolveu largar a medicina e ser pastor. Depois que ele se converteu, o pai dele deixou de falar com ele, mas quando ele largou a medicina, o pai chamou, reuniu a família e disse: olha, eu não aguento mais. Você está deixando o seu curso para ser pastor, você já abandonou a religião da família, agora eu quero lhe dizer uma coisa: ou você deixa essa sua religião, essa sua fé, e volta para o budismo, e volta para o seu curso, e esquece esse negócio de ser pastor, você vai para fora de casa. E ele disse: meu pai, eu não posso deixar a minha fé. E foi expulso de casa. Tornou pastor de uma igreja, cresceu. Depois de um certo tempo, ele resolveu voltar para casa. Ele disse: pelo menos eu quero ver a minha mãe. Se meu pai não quiser falar comigo, eu quero pelo menos ver a minha mãe. E ele foi até a sua casa, chegou na porta, na entrada da casa, um pequeno murinho, um pequeno portão. A porta de entrada ficava lá mais adiante, havia um jardim. E ele, quando chegou lá, ele disse: vou lá, vou chegar próximo, tocar a campainha e pedir ao meu pai para ao menos me permitir ver a minha mãe. E quando ele abriu o portãozinho, começou a caminhar, a porta se abriu e o pai apareceu. Ele estremeceu, foi de cabeça baixa, não tinha coragem de olhar, ia consigo mesmo refletindo e meditando: eu vou pedir a ele deve deixar eu conversar com a minha mãe. E quando ele levantou a cabeça, chegou diante do pai, foi falar isso para o pai estendeu a mão para ele e disse: a paz do Senhor, meu filho. E ele disse: meu pai, você está zombando da minha fé. Além de ter me expulso de casa, ele está zombando de mim. Ele disse: não, eu fiquei tão impressionado com a sua convicção, você foi capaz de perder tudo por isso, que eu disse: esse negócio deve ser de grande valor. Quando você se foi, eu fui à igreja e aceitei Jesus como meu Salvador. Meus irmãos, se nós formos convictos, o mundo vai xingar, eles vão zombar, eles vão perseguir, eles vão maltratar, que é para pôr a prova, para saber se a gente recua. Se a gente recuar, eles dizem: igual a mim. Mas se a gente não recuar, depois eles vão dizer: agora eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu quero isso daí para mim. Sejamos firmes. A gente tem uma perseguição no começo, mas depois a gente cria admiração, e por causa da nossa convicção muitos chegarão a Cristo. Deus abençoe.